também que envolve a cidade de Belém. Essa igreja, que vamos olhar lá para ela, vamos fazer o exercício de olhar para ela não tinha, quando a gente para pensar, o projeto inicial dela, ela não tinha as torres sineiras, né? Que são essas duas torres que tem na igreja com os sinos, né? Elas não tinham, elas não existiam no formato original. Logo depois, então, elas foram colocadas na planta da igreja, né? Pensar na igreja em si, pensar nessas torres sineiras, é pensar também na cidade de Belém. Agora, olhem para cá para mim. Eu gostaria de falar para vocês que toda essa questão portuguesa da região amazônica, ela é bem tratada em relação também a essas torres. Por quê? Porque de longe se via que ali tinha um domínio português. Por isso que a gente fala que quando a gente vai, principalmente na cidade aonde a gente acessa essa cidade de barco, o que a gente vê primeiro? A gente vê primeiro logo a igreja, né? A igreja, a praça da igreja, né? E a gente já sabe que a gente está chegando naquela localidade. Então, justamente, isso também ocorre dentro da igreja de Santana, tá bom? A igreja de Santana, ela, diferentemente das outras igrejas, ela tem uma abóbada, que seria justamente por isso que ela não tinha essas torres. Por quê? Porque as torres não facilitavam a vista dessa abóbada que tem dentro da igreja. Jonathan, o que é a abóbada? Está falando aí, eu não entendi o que seria. Quando você entra dentro da igreja, você vai ver bem no centro da igreja, ela é em formato de cruz grega, tá bom? O que seria a cruz grega? Seria uma cruz aonde a vertical, ela é maior, né? E a horizontal, ela já é bem próximo já do fim, né? Do fim da vertical. Então, seria uma cruz quase em formato de T, no caso. Então, ela seria essa cruz grega. Ela é em formato de cruz grega, tá? E aí, nessa questão da abóbada, só existem 3 igrejas, até então, no Brasil todinho, né? Então, para pensar em Belém, né? E pensar nesses detalhes também que existem dentro da cidade de Belém. Por exemplo, a igreja que nós temos, a única igreja que nós temos na Amazônica com a frente curva, Igreja das Mercês. A gente não para pensar que a gente também tem vários detalhes enriquecedores que outros lugares do país não tem, né? E aí que a Igreja de Santana é um grande exemplo, né? Além dessa parte da igreja, né, nós temos também toda uma questão das pinturas e dos quadros que existem dentro dela, tá bom? Dentro da igreja também tem um misticismo, né? Qual seria o misticismo da igreja? Seria também que nessa igreja existe um São Pedro, né, em bronze, né, igualzinho, né, praticamente do mesmo estilo do São Pedro, né, que existe em Roma. Né? E aí, quando a gente entra nessa igreja, por exemplo, quando meu pai me trazia e falava: olha, Jonathan, esse São Pedro, ele tem um negócio aqui, ele tem um pé quente e um pé frio, eu toco aqui no quente, porque... E aí, quando eu cheguei dentro da igreja uma vez, aí eu tava olhando, né, e a senhora falou: olha, esse São Pedro, ele tem um pé quente e um pé frio, troca pra ver qual é que tu tá ali e tal, se tocar no pé quente, tá bem, se tocar no pé frio. Aí eu fiquei assim, mas essa igreja, ela tem esse sincretismo também dentro dela, né? E aí, o que acontece? Ela, além dessa questão todinha da igreja, né, para mim, né, na minha visão, ela é uma igreja também, uma das mais bonitas da cidade de Belém, né? Perdendo a pena para o Carmo, que eu acho mais bonito da cidade. Ela é uma igreja muito bonita. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, vocês visitem, né? E aí, justamente voltando para a questão dos sinos e das torres sineiras, todas as igrejas de Belém antiga têm sino. Vocês já pararam para se perguntar o porquê? E qual é a única igreja que não tem sino? Qual é a única igreja que não tem sino? Quem é do roteiro aí que sabe? Qual é a única igreja daqui do Centro Histórico que não tem sino? Que colocaram só depois um sininho assim pequenininho, bem discreto, mas... É a igreja de São João Batista, né? É a igreja de São João Batista, né? E aí, aqui também colocaram esse sino, por quê? Gente, no roteiro também, o roteiro da Estrada de São José, que é o roteiro que eu estou falando para vocês, existia também a questão do corpo de bombeiros, né? E quem avisava, porque pensem naquela época, não existia corpo de bombeiros na cidade de Belém, né? Então quem avisava que estava tendo um incêndio na cidade?
eram as igrejas. Por exemplo, quando, por exemplo, estava tendo um incêndio ali, por exemplo, bem aqui próximo, aqui na João Alfredo, né? Então a igreja de Santana tocava o sino para dizer que o incêndio era naquele local, era bem próximo daquele local, né? Então tinha tudo isso. As igrejas só tocavam quando ou o padre morria, ou tinha incêndio, ou avisava do horário da missa. E outra, não tinha relógio naquela época. Então as igrejas tocavam 6 horas, meio-dia e 6 da tarde, ou 18 horas, justamente também para lembrar desse fluxo dentro da cidade. Então, isso é bastante interessante também aqui dentro desse contexto da cidade de Belém.